Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Balto.io e hoje a gente vai falar um pouco sobre autenticação local no Flutter, tá bem? Antes de começar, só queria refrisar para vocês que eu estou organizando todos os cursos aqui dentro, ó, Balto.io, carreiras, e tem uma carreira já de Flutter, tá bom? Então todos os cursos estão aqui, tem 8 cursos, 20 horas de conteúdo, tá? E essa parte de biometria, tanto o Google Maps que eu apresentei no vídeo passado, biometria, e o SQLite que eu vou apresentar nos próximos vídeos para vocês, eles fazem parte do próximo curso que vai sair com a gente, tá bom? Então não esqueçam de conferir aí, todo o conteúdo nosso está organizado aí, já está na forma certa para você estudar. Então começa com lógica de programação, passa pelo app, passa por layouts, tudo até chegar no MobX, que é o último item que a gente tem aqui até o momento, tá bem? Já estou com o nosso app criado aqui, com um esqueleto de app, não tem nada diferente nesse app aqui, tá? É só o padrão do Flutter. E a gente vai começar pelo PubSpec, aqui adicionando as referências que a gente precisa, tá bem? O primeiro ponto que a gente precisa entender sobre autenticação local é que é aquela autenticação normalmente com biometria, né? Que é o com Finger ID ou com Face ID. Que tem. Esse código que eu vou criar, ele vai funcionar tanto para Android quanto para iOS, embora a gente vá testar no Android aqui, que é mais fácil, tá bem? E a autenticação, ela não diz aqui, no caso, quem você é, tá? Ela não fala, não dá nenhuma informação sobre o usuário, ela só retorna um true ou false, se tem acesso ou não tem acesso, tá? Então você tem que usar para coisas como no nosso caso, no caso do curso, né? A autenticação local a gente vai usar só para abrir o app, né? Então, apps como o WhatsApp, por exemplo, ele tem essa funcionalidade. Então, se o cara tentar abrir o app, ele vai pedir a digital ali. Então, pode ser uma funcionalidade extra, né? Além do login, aí para dificultar o acesso ao app, tá bom? Eu adicionei aqui um pacote, ó, que é o localauth, e a versão 0.6.1 mais 3, tá bem? Então, até a gravação desse vídeo, essa era a última versão, tá? Vou salvar ele aqui, ele vai dar um packages get, cuidado com a indentação aqui desse pacote, tá bem? E antes da gente trabalhar com a autenticação local aqui no Flutter, a gente tem que configurar tanto o Android quanto o iOS, tá? Para eles permitirem esse tipo de autenticação, tá bem? Eu vou colocar a tela maior aqui, porque a gente não vai ver na tela isso daqui agora, tá bom? Beleza? Então vou começar pelo Android aqui, que é o mais difícil, ó, app source main, tá? E aqui dentro tem o Kotlin, tá? E a gente tem o main activity.kotlin, tá bom? A gente vai mexer nesse cara aqui, ó, app source main Kotlin com example, o nome do nosso app, né, que eu coloquei Flubio, né, que é Flutter Biometria, e o main activity.kt, que é do Kotlin, tá? Aqui a gente precisa de algumas mudanças para fazer o nosso app poder funcionar, tá? Talvez a maior mudança que tem aqui seja de tirar o Flutter Activity aqui, né, no main activity, para um Flutter Fragment Activity, que é o que ele precisa para fazer funcionar, tá bem? Então, ó, esse é o código que ele vem aqui. Eu vou colar aqui abaixo o código que a gente vai importar, tá bem? Ó, então, as linhas que a gente importa, eu vou deixar depois o source desse projeto aqui na descrição do vídeo, para você poder acessar, tá bom? Então, o not null ficou lá embaixo. Aqui o Flutter Activity está ali, o Flutter Engine está ali, o Plugin Register está ali. A gente só adicionou, ó, esse Flutter Fragment Activity aqui, tá bom? Então foi a linha que a gente adicionou aqui. Cuidado não trocar o packages aqui em cima, que esse é o nome do pacote da sua aplicação. Aqui abaixo do class, ó, a gente vai trocar a class também, tá? Em vez de ter um class Flutter Activity, a gente vai ter um class Flutter Fragment Activity, tá bom? E o resto ele fica igual aqui. Então foram essas duas alterações que eu fiz. Coloquei o Flutter Fragment Activity aqui e herdei ele da classe aqui, tá bom? Então o nosso main activity.kotlin ele tá ok aqui, beleza? Vou fechar ele e a gente vai vir aqui, ó, pro app source main Android manifest.xml, tá bom? E agora a gente vai colocar aqui, mais ou menos na linha 8 aqui, ó, o user permission Android name android.permission.user fingerprint, tá bem? Essa é a configuração que a gente precisa colocar para o Android, tá? Então isso é tudo que a gente precisa para configurar o nosso fingerprint aqui no Android, tá bem? Tá? Vou fechar aqui o Android, ó, no iOS, embora não vá rodar no iOS aqui, a gente pode configurar por aqui, ó. Você vem no Runner
info.plist, tá? Então iOS runner info.plist. E a gente vai abrir esse arquivo aqui, ó. E aqui depois do dict, essas duas linhas aqui, ó, tá? NS Face ID Usage Description, tá? E please authorize to use the app, tá? Ou qualquer mensagem que você queira colocar aqui, tá? Este app precisa de acesso ao Face ID, tá? Qualquer coisa é a mensagem que vai aparecer para o usuário quando ele rodar o nosso app, tá bom? Nesse ponto aqui já vou trazer meu app para cá, ó, para lateral, meu Visual Studio Code, tá bom? Vou abrir aqui o nosso main.dart e a gente já pode rodar a nossa aplicação aqui, tá bem? Ele vai levar um tempinho aqui para rodar. O que eu vou fazer aqui dentro do lib é criar um novo arquivo chamado de home.page.dart, tá? Que vai ser a nossa homepage, ó. Criei ela aqui. E dentro dessa homepage aqui, eu vou criar um stateful widget. Vou chamar ele de homepage, Ctrl ponto aqui, material, tá? Depois a gente vai chamar ele no main lá, tá bem? Aqui eu não vou retornar um container, vou retornar um scaffold. O appbar, eu vou colocar aqui um appbar title text authentics. Então vou deixar esse daqui. E no body, aqui eu vou retornar um container. Child, eu vou retornar um center. E no child dele eu vou retornar um text como use a digital para prosseguir, tá bom? Então quando esse app abrir, a gente vai chamar esse home state aqui, tá? Vou vir no main aqui, minha página principal, da linha 26 para baixo eu vou deletar tudo, tá bom? Vou tirar esses comentários aqui que eu não quero também, para ficar mais limpo o nosso código. E abaixo do title aqui vou colocar o nosso debug show checked mode banner para false, porque eu não quero nada. E vamos chamar aqui dentro, ó, do home, a nossa homepage, tá bem? Então, o ajuste que a gente fez, ó. Então ele tá aqui na nossa homepage, ó, usa digital para prosseguir. Agora a gente vai fazer o que aqui nesse caso? A gente vai subir o bannerzinho, né, para o usuário de fato usar a digital dele. Então o que a gente vai fazer aqui, primeiro a gente precisa listar os tipos de biometria disponíveis, tá? Então tem Face ID, tem Finger ID, e no mesmo device pode ter mais de um, tá bom? Depois pode até melhorar esse código aqui, colocar para o usuário escolher, tá? Para isso a gente vai usar o pacote Local Authentication. Então, Final Local Authentication underline Local Authentication, tá? Vou dar um Ctrl ponto aqui e a gente vai importar a biblioteca Local Auth. Então, importamos aqui em cima. Aí, antes da gente pegar essas biometrias, né, a gente precisa ver se, de fato, o usuário tem a biometria no telefone. Existem telefones mais antigos que não tem suporte à biometria, né? Não tem Face ID, Touch ID, Finger ID, não tem nada, tá? Então, Future Bool, né, vai retornar um True ou False, tá? Isso tem que ser no Future, porque ele demora para pegar isso. Underline is biometric available, tá? Foi o nome que eu dei aqui, é um método assíncrono. Então, bool aqui, vou até tirar esse set state aqui, é do meu outro demo, tá? Is available igual await local authentication.canCheckBiometrics, tá? Então esse método aqui que a gente usa para checar se tem biometria ou não, tá bom? Se você quiser jogar isso até dentro de um try catch, tá? E aqui no catch dá um return false, fica melhor, tá? Todos os métodos que você for trabalhar com biometria, se você quiser colocar dentro de um try catch, tá? Todo acesso a hardware dentro de um try catch ele fica melhor, tá bom? Isso daqui é só um demo, gente. Não vai mandar esse código aqui para produção, você tem que melhorar ele mais depois, tá bom? Então o primeiro passo que a gente vai fazer é checar, tá disponível biometria nesse device, tá? Então a gente tem acesso a essa biometria aqui. Se tiver, aí sim a gente vai obter a lista de biometria, tá? Dos tipos de biometria. Eu vou tirar esse set state aqui também, tá? Então a gente vai ter um filter void, né? Não retorna nada nesse filter aqui. Get list de biometria, né? Os tipos de biometria. E aí a gente vai usar o local authentication novamente, .get available biometrics, tá? Então esse método aqui a gente vai ter disponível todos os tipos de biometria, tá? No caso aqui eu só estou chamando ele, só estou carregando ele, mas não estou passando ele para lugar nenhum, porque a gente vai sempre usar, vai deixar o usuário decidir, né? A gente vai jogar no bannerzinho na tela ali, deixa pro device, né? Pro hardware nativo,
fazer essa parte pra gente. E depois a gente vai ter um método aqui embaixo, que é o Authenticate User, tá? Deixa eu tirar esses set states novamente aqui. E aí eu vou falar assim, ó, booleano, né? Tá autenticado é igual local authentication.authentication authenticate with biometrics. Ele vai subir um bannerzinho na tela, pedindo para o usuário informar o Face ID, Touch ID, qualquer coisa do tipo, tá? E a razão aqui que a gente quer colocar. Então, use a biometria para prosseguir. Beleza? Tem mais opções aqui, depois vocês podem dar uma olhada na documentação lá, tá? Se ele tiver autenticado, se ele for autenticado com sucesso, tá? Eu vou mandar aqui para vou criar um novo arquivo aqui chamado de details.page.dart. Vai ser um stateless. Eu vou chamar aqui de details page, Ctrl ponto aqui, importar o material, retornar um scaffold aqui. O nosso appbar vai ser um appbar e o title vai ser conteúdo restrito, tá? Então, se ele chegou nessa página aqui, ele tá vendo um conteúdo restrito, tá bem? Então, coisa besta aqui, tá? Aqui a gente vai mandar pro details page se tudo der certo. Então, se ele autenticou, tá? A gente vai mandar ele pro details page. Então, esse é o código que a gente tem inicial aqui. Então, primeiro a gente vê se a biometria está disponível. Depois a gente pega a lista de biometrias, tá? Que vai precisar para exibir na tela. Depois a gente manda autenticar o usuário. E se der tudo certo, né, ele vai retornar um booleano, como eu disse para vocês no começo. Ele não vai retornar nenhuma informação do usuário, e-mail, nada. Tá? Se tiver autenticado, aí a gente pode prosseguir. Agora vamos fazer um método, né, que vai unir todos esses caras aqui. Então a gente tem que chamar exatamente nessa ordem que eu deixei aqui. Criei um método aqui chamado authenticated, ele é assíncrono também. Então eu vou aguardar if available, se a biometria estiver disponível, tá? Aí o que eu vou fazer? Vou pegar a lista de biometria e vou tentar autenticar o usuário. Lembrando que ao tentar autenticar o usuário, se der tudo certo, ele já vai navegar para details page, tá bom? Aí a única coisa que eu vou fazer aqui adicional é no init state dessa página aqui, né? Ou seja, quando a página carregar, eu já vou chamar o método authenticate aqui para ele já dar o login na tela, tá? Já apareceu a opção para logar aqui. Vou dar um restart nessa aplicação aqui e ele já apareceu aqui, ó, fingerprint authorization, tá? Se você tiver no Android, se você tiver no iOS, você tem que configurar nas opções do simulador, tá? Lembrando que o iOS, o simulador é limitado, então é melhor você testar às vezes no device, tá bom? No Android, como é um emulador, né? Você pode vir aqui nos 3 pontinhos, fingerprint, e mandar tocar o sensor, ó. Então mandei tocar o sensor, ele apareceu na nossa página de conteúdo restrito, tá? Vou dar um restart mais uma vez aqui pra gente ver o processo, tá bom? Reiniciou o app, então ele já passou na home aqui, já chamou o Authenticate já verificou se tem a biometria disponível, no caso tem, pegou a lista de tipos de biometria, tá? E mandou chamar a função de autenticar o usuário, que trouxe o fingerprint aqui na tela, tá? Vamos tocar o sensor, ele vai mover para o conteúdo restrito. Se você testar no seu telefone, se o telefone tiver Face ID, qualquer coisa do tipo, ele vai aparecer um banner diferente, tá? No meu caso aqui que eu uso o Galaxy Note, por exemplo, que tem Face ID e Touch ID, tá? Ele aparece um banner diferente aqui embaixo, com rostinho, com uma digital, então isso é nativo, tá? Então tudo que a gente está fazendo aqui é falando por hardware nativo assim, fala assim, olha, dê um jeito de autenticar o usuário e me diga se ele pode, se é essa pessoa que está, o dono do telefone que realmente está acessando esse conteúdo ou não, tá bom? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, um abraço e até o próximo vídeo.